Olá! Nesta semana, o Plano Aberto está realizando uma rodada de entrevistas com os candidatos a reitor e a vice-reitor da UFOP. O regulamento e as normas das entrevistas foram acordados com representantes das chapas em uma reunião realizada aqui na TV UFOP no último dia 19. A ordem das gravações e das exibições aqui no Canal 31 foi definida em comum acordo com todos os representantes. O tempo da entrevista, igual para todos os candidatos, é de 10 minutos. E a nossa conversa de hoje é com os candidatos da Chapa 4, Rodrigo Bianchi e Luciano Campos. Rodrigo Fernando Bianchi nasceu em São Carlos, São Paulo e tem 43 anos. É formado em Física pela Universidade de São Paulo, onde também fez o doutorado na área da Ciência e Engenharia de Materiais e o pós-doutorado. Entre 2011 e 2013, esteve como pesquisador visitante no Departamento de Engenharia Elétrica e Ciência da Computação da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Aqui na UFOP foi coordenador do Núcleo de Inovação Tecnológica e Empreendedorismo. Atualmente é professor associado do Departamento de Física da Universidade, bolsista de produtividade do CNPq, membro do Comitê Gestor do Instituto Nacional de Eletrônica Orgânica, diretor científico da Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais, professor permanente dos programas de pós-graduação em materiais e, nesta gestão, foi pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento até se desligar para concorrer ao cargo de reitor. Luciano Campos da Silva nasceu em Belo Horizonte e tem 39 anos. É formado em Pedagogia pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutor em Educação também pela UFMG. Durante 12 anos atuou na educação básica como professor e pedagogo na modalidade regular e na educação de jovens e adultos. Foi coordenador do grupo de pedagogia, do curso de pedagogia da UFOP e do PIBID, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Atualmente na UFOP é membro do Núcleo de Estudos sobre Sociedade, Família e Escola, professor adjunto 4 do Departamento de Educação, professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação e, nesta gestão, foi pró-reitor adjunto de graduação até se desligar para concorrer ao cargo de vice-reitor. Olá, candidatos. Obrigado pela participação aqui no Plano Aberto. Olá, Vitor. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Okay. Olá. Olá. O tempo de vocês passa a contar a partir de agora, candidatos. Ótimo. Eu começo com uma pergunta para o professor Bianchi. Bianchi, o atual momento político e econômico do país aponta para orçamentos cada vez menores para as universidades federais. Aqui na UFOP, o orçamento deste ano foi de cerca de 367 milhões. E a previsão para 2017 é menor, 361 milhões. Desse total, cerca de 80% é destinado para despesas com pessoal e encargos sociais, e apenas 20% para investimentos, por exemplo. Caso vocês assumam a administração da UFOP, quais serão as prioridades nos investimentos? Olha, dentro de contexto do orçamento, né, Vitor, é importante deixar claro que nós temos 3 grandes grupos. 2 deles, terceirizados e assistentes estudantil, sempre foram prioridade e continuarão sendo. Então, quando a gente pensa no investimento, ele passa na manutenção, funcionamento e também em obras e reformas. Então, há 2 prioridades: as pessoas, terceirizados e assistente estudantil, né? E também a busca de recursos externos, para a gente poder priorizar a manutenção e funcionamento da universidade. Então, é uma prioridade nossa ter ações responsáveis para a gente poder realmente fazer de uma universidade com qualidade e de uma forma com diálogo, com a participação e com a colaboração da comunidade, saber onde é que nós pretendemos priorizar e chegar com maior eficiência e qualidade. Sim, a minha pergunta agora é para o professor Luciano. Luciano, numa possível gestão da Chapa 4, como que ficaria o posicionamento da UFOP em questões polêmicas? Por exemplo, a UFOP acabou de se posicionar contra a PEC 241, mas há também questões mais internas, mais próximas da gente, como casos de homofobia e violência contra a mulher, principalmente em repúblicas federais, preconceito étnico e racial. Como que ficaria o posicionamento da UFOP nessas questões? Acho que o posicionamento da UFOP tem que ser firme em relação a qualquer tipo de preconceito, né, dentro da universidade, mesmo nas repúblicas, espaços onde os nossos alunos convivem. É um posicionamento firme porque isso é exigido na sociedade atual de qualquer pessoa que esteja numa gestão.
Para isso, acho que não só fala em posicionamento, mas também em ações referentes a isso. A nossa carta-programa traz uma série de ações, dentre elas campanhas. Eu acho que especialmente nós vamos fazer prevenção, né? A prevenção ela é importante, mas também agir no sentido de estar próximo aos fatos quando eles ocorrerem e posicionar firmemente contra esse tipo de atitude na nossa universidade. Sim, professores, o slogan da campanha é tempo de planejar, agir e reconhecer. O que vocês querem dizer com esse slogan? É tempo de reconhecer o quê? Reconhecer tanto as qualidades quanto os avanços que nós pretendemos fazer. A UFOP é uma universidade que passou de uma universidade quase que interiorana, há 10 anos, para uma universidade agora de referência em Minas e nacional. Então reconhecer isso é importante, ter o orgulho de ser UFOP. Isso é muito importante para a gente. E reconhecer também que nós temos que avançar, tanto do ponto de vista dessas ações que o professor Luciano acabou de falar, de trabalharmos mais em conjunto, da diversidade da universidade, da inclusão, reconhecer que nós temos que nos organizar melhor. Saímos de uma universidade, muitas vezes, que em algumas ações competitivas, uma unidade compete com a outra, para uma universidade cooperativa, onde o diálogo, a participação, o reconhecimento que os recursos estão aí, nós temos que trabalhar em conjuntos, a união. Então, o reconhecer, ele passa por todas essas ações, e sabemos realmente crescer, evoluir em determinadas ações, mas também reconhecer que a universidade hoje se faz importante no país e tem ações, inclusive, de internacionalização, de referência nacional. Sim, professores, eu queria que vocês destacassem, então, onde que a UFOP precisa ainda avançar. Vocês fazem parte, né, da atual gestão e, claro, são apoiados por ela, mas onde é preciso avançar ainda? Eu vou destacar aqui, eu acho que 2 setores. Primeiro, administrativamente, a nossa universidade tem muito a avançar. Como a gente disse, essa universidade cresceu muito nos últimos anos e é preciso, portanto, tanto planejar o seu futuro, daí essa palavra forte no nosso slogan, pensar a universidade não só para os próximos 4 anos, mas pensar a universidade para os 10, para os 15. Então, e quando a gente fala do planejamento, é o planejamento em todas as esferas, desde a reitoria até o departamento. Então, desde a reitoria ao departamento, pensando o futuro. Isso envolve também ações de gestão, ou seja, essa universidade é uma organização que tem um orçamento grande, que lida com um número de servidores também grande e que é preciso, portanto, investir do ponto de vista de gestão na universidade. Esse é um aspecto que eu considero altamente relevante. A gente fala de organizar a universidade para que ela seja uma instituição que funcione, que dê garantia a todas as pessoas que realizem o seu trabalho. O Luciano falou de gestão e tem 2 pontos importantes também, que nós vamos consolidar nossa graduação do ponto de vista dos estudantes, mas precisamos dar um passo à frente à nossa pós-graduação. Então, nesses 10 anos, nós tivemos investimentos grandes, né, do ponto de vista da graduação, da formação, cursos de licenciatura, e agora nós precisamos dar um avanço da pós-graduação. Embora ela tenha crescido, ela ainda em comparação com outras universidades, ela precisa de um aporte e de um investimento maior. Então, investir do ponto de vista da qualidade das pessoas, da avaliação institucional, conhecermos a universidade como um todo, é muito importante nós nos conhecermos para poder avançar, do ponto de vista de termos melhorias, crescimento, sempre com diálogo e com participação. Então, gestão, uma ferramenta importante para a gente nos conhecer, autoavaliação, para sabermos onde nós queremos chegar, a participação, o diálogo e a colaboração, e o fortalecimento da graduação e a expansão da pós-graduação. Sim, candidatos, a gente sabe que a relação da comunidade, da cidade, com alguns estudantes, repúblicas, chega a ser conflituosa às vezes, né? Principalmente nas áreas onde há maior concentração de repúblicas, Bauxita, Centro, Pilar. O que é preciso fazer para amenizar esses conflitos mesmo entre a cidade e os estudantes? Com certeza nós acreditamos no diálogo. Sem diálogo nós não conseguiremos avançar. A universidade mudou, o crescimento, hoje nós temos um número de alunos em torno de 12 mil, o dobro do que era há 10 anos. Logicamente que isso mudou todo o entorno do nosso campus. Então, a partir do diálogo é que nós conseguimos fazer novas ações e, consequentemente, evoluirmos. Caso isso não aconteça, nós teremos um retrocesso e nós não queremos voltar nos tempos de 12, 15 anos atrás. O que nós queremos é ir para frente e fazer com que realmente
os estudantes compreendam a importância da cidade e a cidade compreenda a importância da universidade. Isso só com diálogo nós vamos conseguir. Eu acho que nesse aspecto assim, é preciso investir muito no diálogo da universidade com a prefeitura. Acho que nós temos que ser parceiros, né? Parceiros da comunidade. Nós temos aqui uma extensão muito forte na universidade, é preciso mostrar esse trabalho de extensão, mas a gente tem conversado muito com os estudantes e a gente sente que eles também veem esse momento como um momento de mudança dessa relação entre as repúblicas e a cidade. A gente acha que a gente está muito capacitado para promover esse diálogo e ajudar também os estudantes a deixarem um legado para a cidade. Isso é importante, que as repúblicas não sejam vistas só sobre esse ponto de vista muitas vezes negativo. Para isso a gente acha que pode colaborar com as próprias repúblicas para que elas tenham um outro tipo de legado na cidade. Elas já têm, a gente tem dito. Há muita coisa positiva sendo feita pelas repúblicas, mas é preciso mostrar isso para a sociedade, para as comunidades mais próximas da UFOP. A gente precisa desmistificar algumas coisas, né? O professor Luciano falou muito bem. As repúblicas, elas deixam um recado, os estudantes deixam um legado na universidade. Então, boatos, essas discussões, como por exemplo, né, que nós venderíamos a rádio e a TV, que nós vamos privatizar as repúblicas, vender as repúblicas, são boatos que nós, com a comunicação, podemos trabalhar ativamente para desmistificar e mostrar que realmente o legado é importante, ele existe e não é nesse tom. Sim, candidatos, rapidamente, vocês falaram de extensão. O que fazer para que a extensão não seja apenas um lugar de oferta de serviços, ela seja realmente um encontro entre o conhecimento científico e o conhecimento popular? Acho que primeiramente é importante, acho que o professor ele tem muita consciência do que seja o ensino dentro da universidade e do que seja a pesquisa. Talvez a dificuldade maior é ele compreender o que significa extensão, que não é apenas um trabalho assistencialista, mas que é justamente esse espaço de diálogo, de troca de saberes, do encontro da ciência produzida na universidade, com os saberes locais. Acho que isso é importante. Mas duas ações na extensão são importantes. É a valorização da extensão. Nós temos que valorizar muito a extensão. Para isso a gente tem propostas como, por exemplo, a criação do auxílio ao extensionista, nos moldes que nós temos hoje o auxílio pesquisador. E é preciso investimento na extensão, é preciso que as pessoas compreendam que a extensão não é a prima pobre nesse tripé ensino, pesquisa e extensão. Então, valorizar de um lado e investir do outro. Candidatos, os senhores têm 20 segundos para as considerações finais, para não ser injustos com os outros. Lógico, primeiro eu queria agradecer e deixar claro, né, para quem está nos assistindo, que essa chapa, Rodrigo, Bianca e Luciano, ela foi composta nos últimos meses para unir duas competências, né? Uma pessoa da área de tecnologia, na parte de gestão, com alguém da área de sociologia e pedagogia. Então, que para isso é muito importante e eu conclamo, né, nossa comunidade a votar na gente. Agradeço a todos. Muito obrigado. Candidatos, obrigado. E todas as entrevistas com os candidatos a reitor e a vice-reitor da UFOP já estão disponibilizadas em nosso canal na internet, no youtube.com/cppaufop. E você pode conferir novamente essa entrevista amanhã, ao meio-dia, aqui na TV UFOP. E no plano aberto de amanhã, nós vamos conversar com os candidatos Issam Moendo e Deoclésio Alves Chianca, Júnior, da Chapa 3. E a gente fica por aqui. Obrigado pela companhia e até amanhã.